Olá, amigos. Eu sou o Davidson Pereira, professor de língua portuguesa e literatura e também colunista do portal Caros Ouvintes e dos Jornais em Foco. Estou chegando com mais um vídeo, mais um quadro elegantemente portuguesa. Breves dicas e orientações sobre o bom uso dessa elegante língua portuguesa que nos abre tantas possibilidades e é essencial para o nosso dia a dia, independente da profissão que nós atuamos ou da idade que nós temos. Todos nós nos apropriamos do nosso idioma, a língua portuguesa, e através dela podemos nos fazer entender e também compreender o que outros passam para nós, certo? Hoje, continuando com as figuras de linguagem e de pensamento, vamos falar um pouquinho da hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole com H é o exagero da figura de linguagem ou de pensamento. É quando nós observamos que alguém fala alguma coisa e ela está exagerando. Ela acontece muitas vezes no cotidiano e também na linguagem literária. Acontece também no rádio, na televisão, é proposital, principalmente não na parte de informação do jornalismo, mas na parte de propagandas ela aparece um pouco mais. A pessoa enfatiza exageradamente aquilo que ela quer passar. Há uma famosa frase na Bíblia atribuída ao Senhor Jesus Cristo, em que ele disse em certa ocasião que é mais fácil para um camelo passar no orifício de uma agulha do que um rico passar para o reino de Deus. Segundo estudiosos, Jesus falava ali realmente de um camelo real, animal camelo, e de orifício de uma agulha de costura. Por quê? Porque era um exagero de figura de linguagem. Foi até engraçado na ocasião, possivelmente. Então é uma figura de linguagem, uma hipérbole. A pessoa, por exemplo, nós chegamos no ponto de ônibus, encontramos um colega, um desconhecido, enfim, e a pessoa fala: eu já estou há 1 hora aqui no ponto de ônibus, não passa nenhum ônibus. Ela estaria 5 minutos, 7 minutos, mas ela falou 1 hora, não porque ela é mentirosa, é um exagero para representar a indignação dela e quanto ela está angustiada de estar ali há 5 minutos, 7, e não passa um ônibus. Ou a mãe falar para o filho: filho, já te pedi 1 milhão de vezes para não fazer isso. A mãe não falou 1 milhão de vezes, ela está querendo dizer, e o filho pode entender, dependendo da idade dele, né? Ele vai entender que a mãe está dizendo que ela já havia falado aquilo antes, já havia pedido aquilo antes. A pessoa diz, por exemplo, o estudante: eu vou morrer de tanto estudar. Ele não vai entrar em óbito, não vai falecer literalmente. Ele está dizendo que ele está estudando muito além do que estava acostumado. Então a hipérbole, amigos, ela é um ótimo recurso literário de linguagem, de figura de linguagem, de pensamento, para ser usado no cotidiano, na literatura, em redações, em crônicas, contos, romances, porque embeleza, dá força. Na música é muito usado. Vocês vão perceber, poxa, que exagero falar nisso, de eternidade aqui ou ali, nesse sentido, mas é uma figura de linguagem, na hipérbole, é um exagero, é um extremo exagero, dá até para quase que duplicar essa expressão que já é exagero, né? Duplo exagero, tá certo? E a dica que fica por hoje sobre palavras masculino e feminino, como falamos semana passada sobre agravantes e atenuantes, as pessoas continuam usando na mídia ainda agravante e atenuante no masculino, não é? Tanto agravante como atenuante são sempre no feminino, tá certo? E a dica para hoje é sobre 200 gramas. Quando eu falo em grama de relva, de capim ali, da beleza do quintal, do gramado, da grama, ali eu falo sempre no feminino, a grama, certo? As gramas ali, a grama ali, enfim, a grama. Quando eu falo em peso, eu vou fazer um churrasco, eu fiz as contas, cada pessoa come em média 300, aí sim, masculino, 300 gramas de carne por pessoa. Ou cada pessoa vai comer 500 gramas de tal coisa. Quando é medida de peso, aí é no masculino, tá certo? Grama do gramado ali, feminino, sempre. Quando for peso, compra apenas 200 gramas, 200 gramas de tal coisa. Quando for medida de peso, aí é sempre no masculino, ok?
Semana que vem vamos voltar com mais figuras de linguagem e também com mais alguns parônimos. Acompanhem os demais vídeos, compartilhem, inscrevam-se, acompanhem as colunas na cadeira do barbeiro no portal carosouvintes.org.br e também Jornais em Foco, contos, crônicas, entrevistas, ok? Grato pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.